Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Galera, vamos aqui continuar, né, com nossas aulas para a eletiva de folclore brasileiro na Escola Professor Clodoaldo Pinto, né? Sou o professor Lucas Fábio Parente e, bem, aula passada nós estávamos falando sobre cultura popular, cultura de massa, cultura erudita, né? Trabalhando um pouco dessas conceituações, problematizando esses conceitos. E hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre a cultura popular brasileira, né, e a sua formação. Bem, é preciso entender inicialmente que a formação cultural brasileira ela está diretamente ligada à formação da sociedade brasileira, né? Então, a sociedade brasileira é uma sociedade. O Brasil foi um país colonizado, né, um país explorado, né? E como nós fomos este país, as nossas manifestações culturais, a nossa cultura popular, a nossa sociedade, ela vai ser extremamente marcada pela colonização, pela dominação e pela exploração, né? Ah, a nossa sociedade ela é extremamente plural, né? E por que ela é plural? Bem, porque quando os portugueses chegaram aqui, né, no intuito realmente de colonizar esta terra, já existiam vários povos, inúmeros povos com suas culturas, seus costumes, as suas línguas, que eram os povos, as tribos, os povos indígenas, né? Eles são os nativos da terra, né? Quando os portugueses chegam, eles, numa relação, né, inicialmente de escambo, de troca e depois de plena exploração, vão modificar o espaço e a sociedade, né? Aliás, dar aquele nome de Brasil, que antes não era Brasil, né? Nem sempre existiu Brasil, a Terra Brasilis. Passado um pouco de tempo com a questão do tráfico negreiro, que era um comércio extremamente vantajoso para Portugal, você tem a entrada de escravos e de vários povos negros, povos africanos, no Brasil. Isso vai dar uma outra revirada cultural no Brasil, porque você vai ter aí ah, as três grandes matrizes, né? Indígenas, portugueses e povos africanos. E lembrar, né, que povos africanos é ainda mais plural porque não foi só um povo, ou, claro, como vocês bem sabem, a África não é um país, a África é um continente com vários povos, com várias línguas também. Então você tem uma diversidade cultural muito grande, né? E sempre lembrar que o folclore, a cultura popular brasileira, ela sempre está ligada à história de colonização, de dominação, de exploração. Então, quando a gente vai ler as histórias, quando a gente vai pesquisar sobre folclore, a gente entende muitas vezes que as manifestações folclóricas, elas têm uma relação com esse passado colonial, com esse passado de exploração, né? E que felizmente, não felizmente, né? Mas que uma das causas dessa grande profusão de povos aqui, apesar de serem sempre marcados por colonização, dominação e exploração, surgiu no Brasil algo que é muito potente, que é muito poderoso, né? Que é uma formação cultural muito rica, muito própria, né? E que nós temos assim um sincretismo cultural, né? O que seria esse sincretismo cultural? É quando você tem a junção, você tem a utilização de vários elementos, de vários povos, de várias uh, sociedades, elas se misturam, elas se amalgamam, ou seja, elas se juntam e criam uma coisa nova. Os exemplos mais notáveis de sincretismo no Brasil, né, e da formação cultural brasileira, é o sincretismo religioso. E o sincretismo religioso, galera, ele é um grande exemplo do que eu estava falando, sobre a questão da exploração, da colonização e da dominação. O sincretismo religioso ele surge na obrigatoriedade que Portugal, enquanto metrópole, impõe aos povos indígenas e aos povos africanos, né, e aos escravos, o catolicismo, né?
só poderia ser no Brasil católicos, né? Então outras crenças, né? E os povos indígenas e os povos africanos tinham várias outras crenças, várias outras cosmovisões, né? E várias outras religiões. Então essa imposição fez com que vários povos africanos eles adaptassem, por exemplo, a imagens daquilo que eles acreditavam, que eles conheciam, né, os seus deuses, aos santos católicos, né? Então você tem, por exemplo, o Iemanjá, você tem vários outros deuses que são adaptações adaptações e criações adaptadas ao reino, ao culto católico, né? Então você tem a junção de duas bases religiosas para surgir uma outra coisa. E aí você tem um sincretismo religioso, sincretismo cultural, né? Vários pratos, várias danças, várias manifestações artísticas, elas vão surgir a partir dessa interação, né? E dessa formação cultural brasileira. E aí nós temos 2 pontos para pensar. A cultura brasileira ela é harmônica, né? Quando a gente fala de harmonia, porque existe um dizer, né? Existe muito a questão de uma democracia racial, né, no Brasil. Existe de fato a democracia racial no Brasil? Existe de fato brancos, negros e índios são tratados iguais no Brasil? E isso se reflete na cultura, isso se reflete nas demonstrações culturais, né? Por exemplo, se você for olhar dentro da história do Brasil, ritmos como o samba, que hoje são consagrados e são muito queridos, né? Considerados verdadeiros patrimônios brasileiros, né? O samba já foi criminalizado, a capoeira já foi criminalizada, né? O funk hoje, né? O funk hoje, ele tem uma história de criminalização muito grande sobre isso, sobre ele, né? E assim, por que esses ritmos, né, são criminalizados? O samba, se a gente for pesquisar, de onde é que o samba nasceu? Quem eram os primeiros compositores de samba, né? A capoeira era uma dança dançada por quem, né? Então a gente sempre tem que se questionar nisso e pensar, será se harmônico? Será se é de fato democrático? A cultura brasileira é democrática, né? Nós temos que pensar sobre isso, né? Deixa esse questionamento, vamos discutir mais, né? E o folclore, ele ele capilariza isso, né? Ele capilariza essas discussões, né? O samba, ele é extremamente folclórico, ele é da cultura popular, a capoeira. Hoje nós vendemos, hoje nós exportamos, né? Hoje é traço do Brasil. Mas isso já foi criminalizado, né? E o folclore, ele é muito criminalizado. Até se a gente for pegar na nossa discussão passada sobre a nossa discussão passada sobre cultura erudita, a cultura erudita é, de fato, também uma criminalização e uma depreciação da cultura popular, não é? Então, será se a cultura brasileira ela se torna harmônica? Será se ela é democrática? Será se todos podem professá-la, podem fazê-la de livre e espontânea vontade, né? Temos que pensar sobre isso. Bem, um outro ponto aqui da nossa aula, né, é essa questão mesmo panorâmica, da gente olhar um pouco, né? Bem, nós temos alguns grandes eixos. O primeiro eixo seria a literatura popular brasileira, né? E aí nós temos a literatura de cordel, as adivinhas, os provérbios e ditados, as parlendas, né? As lendas do folclore brasileiro. E a literatura de cordel, ela é muito forte aqui no Nordeste. As adivinhas, o que é, né? Coisas que nós geralmente ouvimos muito quando nós somos crianças, ou que nós fazemos muito, né? Quando a gente está estudando assim, sobre folclore lá no ensino fundamental 1, por exemplo, ou na educação infantil, ela é muito utilizada, né? Essas a literatura de cordel, a literatura de vinha, os provérbios e ditados, as lendas, né? Nós conhecemos diversas lendas, né? Nossos pais, nossos avós,
E aí a gente tem que pensar por que essas lendas existiam, né? Essas lendas, elas são maneiras de explicar, né, a sociedade e como a gente vive em sociedade de uma maneira ah, didática, lúdica, material, né? E até mística, inclusive, né? Que é o uso da misticidade também é muito presente, né? Então, nós temos lendas da região sudeste, da região norte, da região sul, nordeste, centro-oeste. E por que são tantas regiões? Né? O Brasil é um país continental e que cada região ela vai ter a sua característica porque houve um tipo de encontro, de colonização, houve um tipo de diferente de pessoas que estiveram ali, né? A música popular brasileira também, nós temos as músicas folclóricas, as cantigas de roda, as canções de niná, o samba, a música sertaneja, né? E a música sertaneja ela é interessante porque hoje existe o sertanejo universitário, né? Que é uma industrialização, lembrando lá da nossa discussão sobre a indústria cultural, né? Quando o folclore, a música folclórica e a música popular, ela é transformada num produto. Mas a música sertaneja ela é anterior a isso, né? Ela é anterior à música, ao sertanejo universitário. Ela tem as suas raízes no sertão do Brasil, né? Suas raízes ali no centro-oeste, principalmente, né? No interior do sudeste também. E você tem as modas de viola, a bossa nova, a MPB. E eu quero que depois vocês, quando tiverem, eu vou disponibilizar esse slide no Google Classroom, né? Vou disponibilizar esse slide no Google Classroom. E depois vocês deem uma olhada nas descrições, nas coisas, porque são muitas, né? Não daria aqui para eu chegar e explicar uma por uma, porque senão o vídeo ia ficar imenso. Então depois vocês olhem, né? Pesquisem mais. Vou disponibilizar o material também. E outra parte seriam as danças populares, né, as festas populares. Nós temos muitas danças, né, as danças folclóricas. O frevo, por exemplo. O frevo é extremamente conhecido, marca do Recife, né, folclórico também. É região do Nordeste, né? O Recife é o grande expoente, mas o Nordeste todo freva. Né? A quadrilha, são as festas juninas, né, que nós temos aqui muitos é muito tradicional aqui, principalmente no Ceará, é muito tradicional. Nós temos o São João do Maracanãú, né, que traz várias atrações aí, e mas também tem apresentações juninas. Nós temos um circuito, uma competição anual das festas juninas, né? O maracatu também, nós temos principalmente o maracatu no Carnaval. O carimbó que é lá do norte, né? Quem nunca já dançou um carimbó? Vou disponibilizar depois o material, músicas, vídeos, gente, para vocês verem cada um desses estilos, né? O carimbó é uma coisa deliciosa, eu adoro. Festas populares brasileiras. Bem, as festas também são extremamente conhecidas, né? Dança e festa, eu acredito que sejam coisas muito conhecidas, porque até hoje nós dançamos muito, nós curtimos muito, umas inclusive viram feriados, né? E assim, o comércio abraça essas datas comemorativas, né? Você tem grandes festas, né? Por exemplo, o Carnaval se não for, é um dos principais feriados do Brasil, né? Extremamente famoso. As festas juninas também. Nós temos aqui o São João do Maracanãú, mas também temos as festas juninas de Campina Grande, na Paraíba, né? Nós temos muitas e muitas e muitas coisas, né? Festa junina é conhecidíssimo, né? E a festa, ela não é só a festa em si, né? Você também tem uma culinária, né? Por exemplo, você tem as comidas típicas de São João, né? Aqui, o pé de moleque, o bolo de milho, a canjica, o mugunzá, a folia de reis, que aqui a gente pode dizer que é o dia de reis, né? A festa pós ano novo, né? Então você tem as comemorações de reis e aí você percebe, né, que muitas dessas festas também são adaptações populares a festas católicas, né? As festas católicas portuguesas, né? Com a introdução da cultura de elementos indígenas, de elementos dos povos africanos, né? Você tem o Círio de Nazaré, que também é muito famoso lá no Pará. A Festa do Divino, a festa realizada no Sudeste, no Espírito Santo. O Bumba Meu Boi, muito típico do Maranhão, né? Norte e Nordeste.
Enfim, são muitas festas, são muitas danças, são muitas expressões culturais, são muitas, maneiras de se expressar. E que nós temos aqui muito trabalho pela frente de sair pesquisando, de ver material, de visualizar esse material, né? A cultura popular é extremamente rica, é extremamente presente. Nós podemos até, inicialmente, não pensar muito nela, mas nós vivemos intensamente. E a disciplina é disso também, né? A gente pensar. Essa seletiva também é bom para a gente pensar sobre isso, pensar sobre as nossas práticas, né? Práticas que nós não estamos de maneira alguma imunes, né? Que nós gostamos e adoramos. Bem, pessoal, essa foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. É, no Google Classroom vão estar as atividades bem direitinho, vão estar tudo bem. Vou passar uns vídeos, vou passar imagens para a gente ver um pouco uh, desses panoramas, dessas danças, dessas festas, da literatura, né? E atividade também, vou passar uma atividade por lá. E é isso. Obrigado. Até mais, gente.